Ah, que saudade da sua presença, de quando eu ouvi a sua voz me chamando ao entardecer. Tudo era simples, sem formalidade. Gênesis 45. Hoje é a nossa última aula sobre o nosso tema Família Doente, Filho Ferido. É a aula 14. A partir do próximo sábado nós vamos ter 5 aulas diferentes sobre família. Mas eu creio que todas essas aulas, essas 14 aulas, esses 14 estudos, eles nos ajudaram em muitos pontos para nos realinhar a muitas coisas que nós herdamos dos nossos pais, que nós precisamos redimir, restaurar, purificar, há coisas que nós precisamos abandonar. E por isso que nós estamos aqui, para aprender do Senhor, para formar uma família saudável. Amém? Amém? Vocês podem deixar aqui Gênesis 45 aberto. Olha aqui comigo. Vamos ler junto o nosso tema bem alto. Família doente, filho ferido. Se a família for curada, os filhos vão ser curados. A única forma de ter filhos curados, sarados, é quando a família é curada. As coisas são colocadas no seu devido lugar. Pai é colocado no lugar de pai, mãe é colocado no lugar de mãe, filho é colocado no lugar de filho, vô e vó são colocados no lugar de vô e vó. Ninguém está fora do lugar. Não existe restauração familiar se nós não colocarmos as pessoas no seu devido lugar. Amém, gente? Amém. Pode passar mais um. Eu quero que vocês falem juntos comigo. Eu vou começar e depois vocês vão falar, tá? Se a gente não acertar na primeira, a gente vai ensaiando até que a gente consegue. Do nosso pai, nós recebemos ou deixamos de receber 3 coisas: direção, limites e proteção. E o nosso pai passa para nós noção de missão. Amém? Olha como nós estamos afinados já. Da nossa mãe, nós recebemos ou nós deixamos de receber 3 coisas: vínculos, nutrição e organização. E a nossa mãe passa para nós noção de submissão. Do nosso pai e da nossa mãe, do casal, nós recebemos, deixamos de receber ou recebemos deformadamente 3 coisas: sexualidade, afetividade e companheirismo. Do nosso pai e da nossa mãe, do casamento deles, nós recebemos noção de equipe. E se esse casamento não existiu na nossa vida, nós vamos ter dificuldade com equipe. Só que nós precisamos redimir isso, gente. Nós precisamos curar o pai e a mãe dentro de nós. Nós precisamos fazer essa cura, gente. Porque a infância é um terreno que nós pisamos todos os dias. E nós precisamos dessa figura de uma ou de outra forma. Então, num ato profético, nós conseguimos gerar essa memória e essa imagem no coração da pessoa que Deus é o pai da vida dela. Ela não é órfã, ela não é bastarda. Deus é pai de órfãos. Deus é o pai dos bastardos. Amém, gente? Amém. Então isso aqui vai ficar muito marcado. Nós vamos usar muitas outras vezes ainda. Isso aqui faz muito sentido para nós. Pode passar mais um. Nós vamos fazer a leitura de lá para cá, das 5 famílias, e vocês vão me ajudar. Primeiro, família caótica, de regras, vínculos, protetora e aglutinada. Passa mais um. Vamos falar sobre a nossa alma. Quais são as 4 áreas da nossa alma? Primeiro, todos juntos: transparência, área cega, área oculta e área inconsciente. A área transparente é aquilo que nós sabemos sobre nós. Nós temos certeza, nós sabemos o que nos feriu, o que não nos feriu, o que nos faltou, o que não nos faltou, quais são os nossos pecados, o que a gente já conseguiu vencer, aquilo que a gente já rompeu, aquilo que ainda é um sonho de romper. É transparente. Nós sabemos e os outros também sabem. A área cega é aquilo que nós não conhecemos de nós, porque é uma área cega.
e alguém precisa nos ajudar a isso. Por isso é bom você ter um bom diálogo com o seu cônjuge. A coisa mais legítima é quando o nosso cônjuge é usado por Deus para falar as nossas coisas, as áreas escondidas para nós, as áreas cegas. É a coisa mais legítima, porque Deus colocou uma coisa no casamento que faz sarar muito rápido a mágoa de alguém falar alguma coisa, ou do cônjuge falar uma coisa que a gente não gosta. Amém? Então a área oculta é o que os outros não veem em mim, mas eu escondo, e eu preciso colocar para fora o oculto e o escondido, porque aquilo que está no oculto e no escondido, aquilo muitas vezes segura uma pessoa para ela não ser curada. A pessoa não coloca tudo para fora, ainda tem lá um cisquinho lá no canto, aquele cisquinho vai impedir uma cura total. E então a área inconsciente só Deus conhece. Quando nós entramos, nós permitimos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Meus irmãos, muitas vezes o Espírito Santo pode trazer à luz coisas que realmente a gente não lembrava. Muitas vezes as pessoas têm sustos que ao dormir, a pessoa dorme, ela está dormindo, Deus dá uma visão para ela mostrando coisas no culto, no estudo bíblico, na hora do devocional de madrugada. A pessoa tem um flash e Deus lembra ela, porque Deus sabe o que existe dentro de nós. Nós só dominamos aquilo que nós conhecemos. Aquilo que nós não conhecemos, nós não dominamos, e domina sobre nós. Passa mais um. Nós olhamos também para o ciclo vital da vida, relacional a individual. Meus irmãos, a nossa casa, a nossa vida precisa ser pastoreado por princípios, direcionado por acordos, direcionado por propósitos. Uma família que não tem um propósito é uma família briguenta, conflituosa, problemática, só briga, não tem prazer em chegar em casa, porque não tem um propósito. Quando nós temos um propósito de trabalhar, de estar juntos, de conversar, de brincar, de dialogar, nós temos propósitos, a nossa vida familiar fica saudável e nós gostamos de estar juntos. Nós esperamos a hora de todos chegarem em casa depois do trabalho e estar juntos. Nós amamos estar juntos, amamos a mesa, amamos o convívio, amamos o diálogo. Amém, gente? Então não vou ler tudo isso aqui com vocês hoje, porque nós vamos falar em outras aulas sobre isso, mas nós precisamos ter na nossa vida acordos. Quando alguns acordos caducam, nós precisamos ser flexíveis para mudar os acordos. Nós precisamos ser dinâmicos. Quem não se flexibiliza, quebra. Vamos falar isso junto? Quem não se flexibiliza, quebra. O pastor que não flexibiliza, quebra. O homem, pai da casa, o cabeça da casa, que não flexibiliza, quebra. Às vezes quebra o casamento, o pastor quebra a igreja, quebra as coisas, mas não flexibiliza. Há muitas coisas que nós podemos negociar, que não são princípios bíblicos. Dá para flexibilizar? Dá para não quebrar. Pode passar mais um. Então, nós vemos aqui em Gênesis, vamos lá para Gênesis 45. Acontece aqui o ato do perdão. Amém, gente? José perdoou os irmãos. Nós vemos indícios disso. Claramente, houve aqui o perdão. Então nós vamos fazer a leitura do verso 9 até o verso 15. Nós fizemos já a leitura do verso 1 até o verso 9 no culto passado. Hoje eu retomo a partir do verso 9. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa, e tudo o que
tens, ou a generosidade, não é apenas uma generosidade de sobrevivência, mas uma generosidade para que tu não te empobreças, né? Não é um modo de sobrevivência, é um modo de propósito. Tem um propósito, não apenas uma sobrevivência, de sustentar a família. Verso 12: eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou e abraçou com ele. Chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Aqui foi o quarto choro. Quem está anotando aí, os choros são 7 choros. Essa foi a quarta vez que o José chorou. O choro do perdão, de liberar o perdão, de parir aquele rolo de arame farpado. Vamos usar essa palavra, parir, para dar assim mais significado para esse negócio, porque liberar um perdão muitas vezes não é fácil, é muito difícil. É muito difícil. E eu acredito que o Senhor Jesus entende o coração das pessoas, e o Senhor Jesus sabe que é difícil também. Por isso que nós precisamos da ajuda do sangue. E no texto de Mateus 6, versos 14 e 15, Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Tem uma condição ali. Qual que é a condição? Nós queremos ser perdoados. É bom ser perdoado pelo Papai do Céu. É bom sentir aquela paz de sentir Jesus derramando a graça do perdão sobre nós. É muito bom. É o pãozinho que nos sustenta 40 dias no deserto, receber um perdão de Deus. Você apronta alguma coisa e o Espírito Santo coloca uma luz vermelha ali para você, e aquilo te pesa, aquilo te embucha, aquilo te deixa congestionado, e você vai para a oração e para o arrependimento, e você sente assim: Deus me perdoou. Que coisa mais boa. Volta o sono, volta o apetite, volta aquela vida gostosa. É bom receber o perdão de Deus, mas tem uma condicional: eu preciso também perdoar quem me ofendeu. Jesus é justo. Pode passar mais um. No texto de Mateus 18, versos 21 e 22, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? O Pedro já estava dando uma sugestão para o Senhor Jesus. Até 7 vezes? Eu acredito que o Pedro já havia perdoado alguém por 7 vezes, e ele pensou assim que ele estava abafando no perdão. Ele estava assim, ele estava consagrado em perdoar, ele estava sendo o camisa 10 do perdão. Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que é completo 70 vezes. É muito perdão. Que significa sempre, todas as vezes. Pode passar mais um. Em Mateus 28, 35. Todo esse texto do capítulo 28, Jesus 18. Eu anotei errado aqui, é 18. Todo o texto de Mateus 18, Jesus trabalha o perdão, como perdoar o irmão que está culpado e assim por diante. E ele termina esse texto contando uma parábola. Mas no final da parábola, Jesus faz essa aplicação: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Porque a parábola do credor incompassivo, ela termina triste. É aquele filme que não terminou felizes para sempre. É o filme que terminou debaixo dos verdugos, debaixo do chicote da dívida de Satanás. Pode passar mais um.
Então é importante a gente dar uma olhadinha nisso aqui de novo, princípios importantes acerca do perdão. Perdão não é um sentimento, é uma escolha. Nós não sentimos de perdoar, nós sentimos de esganar, nós sentimos de matar, nós sentimos de colocar uma culpa que nunca mais deveria ser retirado. Então você nunca vai sentir de perdoar. Perdão não é um sentimento, é uma escolha. Perdão não é uma sugestão, é um mandamento. Perdão é unilateral, independe da atitude da outra pessoa. Muitas vezes a outra pessoa não vai se arrepender, não vai pedir perdão, mas você vai e vai perdoar essa pessoa ofensora. E perdão não é você esquecer, mas é redimir aquele pensamento dolorido, aquela ferida sarada. É pensar tranquilamente sobre aquilo, sem dor e sem peso. Perdoar não significa fingir que não está ferido, né? Fingimento é falsidade, é mentir para si mesmo. Não adianta fingir que nada aconteceu, tem que ser real, você tem que ser honesto com você. E o perdão evidencia o princípio ativo da graça e da misericórdia de Deus, porque graça é não recebermos aquilo que nós deveríamos receber. O que nós deveríamos receber? Chicotadas. E misericórdia é receber aquilo que nós não merecemos. O que nós não merecemos receber? Perdão. Essa é a diferença da graça e da misericórdia. Pode passar mais um? Então nós temos aqui perdoar versus amizade. Se eu perdoar, eu tenho que voltar a ter amizade com a pessoa? É obrigatório que eu tenho que voltar lá naquele lugar e fazer de conta que está tudo certo, restaurar completamente? Não. Perdoar é incondicional. Não tem jeito, é incondicional. Eu preciso perdoar meu pai, preciso perdoar minha mãe, preciso perdoar meus irmãos, preciso perdoar o cunhado xarope, a sogra complicada. Eu preciso perdoar. Não tem jeito. Você precisa perdoar, porque perdoar é incondicional. Mas amizades e intimidades são conquistadas. Então, muitas vezes uma amizade quebrada não vai voltar ao estado original. Amém, gente? Então, por isso que é muito mais importante a gente cuidar de uma amizade. A amizade é legal, ela é enriquecedora, ela é digna, ela é saudável para mim, então cuide dela. Porque a outra pessoa ferida, ela pode até me perdoar, mas ela não é obrigada a me aceitar de volta até aquele ponto que a gente tinha caminhado antes. Então o casamento, né, meus irmãos, muitas vezes acontece que uma esposa traída, uma esposa muito machucada, ela perdoa o marido, perdoou, mas ela diz: olha, aqui estão as tuas coisas, essa aqui é a minha casa, você procura uma casa para você, eu perdoei você, mas começar de novo não. Muitas vezes um marido ferido, às vezes um marido traído, ele perdoa a esposa, ele diz: olha, eu perdoei você, você não me deve nada, nós vamos repartir as coisas, eu aqui, você lá, não vai ter volta. Mas ele perdoou. Então nem sempre um perdão restaura as coisas. É melhor a gente cuidar dos nossos relacionamentos, para que a gente não tenha que passar por um problema desses. Amém? Então a pessoa que nós ofendemos, ela não é obrigada a aceitar de volta a caminhada como era antes, a não ser que a pessoa deixe se conquistar. Então ninguém é obrigado a voltar a permanecer onde há agressão ou ofensa. Às vezes a casa daquela sogra, a casa da cunhada, por sabedoria você não vai mais frequentar, ou frequentar durante 1 hora e vai se retirar. Pode passar mais um. Fases do perdão, pode clicar todos eles. Então quando a pessoa decide perdoar, ela toma essa iniciativa e ela diz: amém, eu quero perdoar esse negócio, eu preciso ter paz, eu quero voltar a dormir de novo, eu quero poder voltar no culto e ficar em paz, sem eu levar ali as tecladas sobre perdão. Eu quero me livrar desse negócio. Agora eu já entendi que eu tenho que ser perdoado por Jesus. Primeiro é a indiferença. A pessoa é indiferente com o ofensor, mas ela passa da indiferença para a raiva, quando ela tem consciência mesmo, ela deixa
colocar sobre si o que realmente aconteceu, raiva, depois o conflito interior, porque a pessoa fica ali naquele conflito, dizendo, mas ela não merece perdoar, eu tenho razão. É um conflito até que a pessoa entende, eu posso perdoar. Depois que ela perdoa, vem aquela frustração, porque ela perdeu para o seu ofensor, ela perdeu o jogo, ela deu o jogo. Ela realmente entendeu que ela precisa abrir mão de coisas. Então muitas vezes nós vamos escolher entre ter razão e ter paz. O que é melhor, ter razão ou ter paz? A paz é muito melhor. Você vai ter que deixar a razão de lado. Então aquela frustração, a pessoa se sente uma boba. Meu Deus, ai meu favor, eu deixei barato. É aquela frustração, mas ela passa. Depois vem a fase da aceitação, e depois vem a paz, porque o Espírito Santo vem consolar essa pessoa. O Espírito Santo vem dar aquela graça, aquele bálsamo da cura. Vem a paz que ela tanto precisa e a paz que ela tanto perdeu durante anos. Depois, memória cicatrizada, feito a asepsia da ferida. A ferida é curada, a ferida é restabelecida, a carne fica de novo normal e a memória é cicatrizada. E depois, às vezes, muitas vezes, até rola um bom humor para cima daquilo. As pessoas até riem daquela situação e a ferida foi realmente cicatrizada. Próximo, consequências da falta de perdão. Clica até o final, todos eles. Não perdoar tem consequências, e eu posso escolher não perdoar. Eu posso escolher assim, olha, eu vou prender essa pessoa no meu coração para sempre. E tem pessoas que ela não é um corpo humano, ela é um cemitério. Ela tem muita carcaça de gente dentro dela, tem defunto, ela carrega defunto. Ela é um cemitério ambulante. Aonde ela vai, ela está matando mais alguém. E não tem jeito, ela é papa defunto. E ela tem dentro dela o pai, a mãe, os irmãos, uma sogra, um sogro, um vizinho, e ela vai matando gente. Meus irmãos, tudo isso apodrece a pessoa por dentro. O emocional da pessoa apodrece, é um churume, é uma toxina emocional o tempo todo. Então a primeira consequência é envenenamento, mágoa. A palavra mágoa significa má água, água contaminada, água de carniça. Todos os dias a pessoa toma o veneno esperando o outro morrer. E ela faz isso todos os dias, para o café da manhã, para o almoço, para a janta, na hora que ela vai dormir, ela toma aquele veneno esperando o outro morrer. Segundo, relacionamento aprisionado, porque uma ofensa com uma pessoa não distancia a pessoa, aproxima ela. É uma ligação iníqua de alma. A pessoa fica muito próxima do ofensor. Quando ela senta à mesa para comer, o ofensor senta do lado dela e atrapalha o apetite. Ela deita para dormir, o ofensor deita do lado dela e atrapalha o sono. Então, não perdoar é uma ligação iníqua de alma. E acontece uma permuta de personalidade. Aquilo que o ofendido mais odeia no ofensor, ele começa a praticar. Porque não perdoar é repetir a ofensa. Você pode observar isso. Quando nós não perdoamos, nós começamos a colocar na nossa vida o pior daquele que nos ofendeu. Tem pessoas que não perdoam o pai por nada. A pessoa começa a praticar a mesma coisa que o pai praticava. O pai era agressivo, começa a ser agressivo. O pai era passivo, começa a ser passivo. A mesma coisa, que nós não perdoamos, nós repetimos. Vamos falar isso junto? Quando nós não perdoamos, nós repetimos. Terceiro, não seremos perdoados, apostasia. Você pode ver que grande maioria dos evangélicos que vai para uma apostasia, apostata da fé, porque não perdoa. A pessoa tem um quem com alguém e a pessoa decide não perdoar. Não perdoar gera apostasia. O que a Bíblia diz? Quem não perdoa não pode ofertar. A Bíblia diz que quem não perdoa não pode orar. A Bíblia ensina que quem não perdoa não pode tomar ceia.
A ceia é o ápice do perdão. Nós celebramos o perdão de Jesus na nossa vida quando nós tomamos ceia. Como nós vamos tomar ceia se nós não perdoamos? Nós estamos em pecado, apostasia. Próximo, condenação. O último embaixo, falta de perdão, depressão e câncer. A medicina chama o câncer de doença da angústia, doença da amargura. A pessoa não perdoa. A amargura, ela modifica até mesmo as células do nosso corpo. Amém? A epigenética estuda isso. Modificação de células por causa de rancor, de raiva, de não perdoar. Pode passar mais um. Vamos identificar uma pessoa que não perdoa, uma pessoa amargurada. Passa até o 5. Primeiro, falta de interesse por outros. A pessoa começa a se isolar. Ela não tem interesse por outras pessoas. Segundo, não é transparente. Meus irmãos, uma pessoa que não perdoa, ela tem muita dificuldade com transparência. Ela não consegue ser transparente nas coisas. Ela até desejaria, mas não consegue. Ela sempre vai estar ali obscura. Terceiro, hipersensível e melindrosa. Veja uma vez como isso impede do evangelho chegar no nosso coração. Não é uma pessoa que é hipersensível, você não pode falar a verdade para ela. O que Jesus diz em João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não é toda a verdade que nos liberta, é a verdade conhecida, a que nós conhecemos. Mas aí se a pessoa é tão melindrosa, ela é tão hipersensível, você tem que cuidar como você fala, você tem que cuidar aquilo. Como que a graça vai chegar no coração dessa mulher ou desse homem? Então uma pessoa que não perdoa, ela fica muito hipersensível, a pele emocional é muito sensível. Quarto, tendência à passividade, a pessoa não toma decisões na vida dela. Às vezes a vida dela está cheia de coisas para resolver, ela não resolve, porque ela está lá com aquele perdão não dado. 5, acepção de pessoas. E sabe qual que é o grande lema de uma pessoa amargurada? O texto que ela mais gosta é Mateus 7, verso 1. Não julgueis para não serem julgados. Pastor, a gente não pode julgar, né? Pastor, a gente não pode julgar. Para tudo essa pessoa tem esse texto. A gente não pode julgar. A gente não pode julgar. Mas é a pessoa que mais julga. Meus irmãos, todos nós já fizemos isso. Atira a primeira pedra, quem não fez. A gente não perdoa, a gente é amargura e você começa a julgar. Mas quando você acha que alguém está julgando você, você usa a Bíblia para isso. Não julgueis, não pode julgar, né, pastor? A pessoa acha que ela está sempre sendo julgada, mas ela faz acepção de pessoas. Passa mais um, passa todos. 6, tem medo de conhecer novas pessoas. 7, muito exigente. A pessoa fica muito exigente, assim, qualquer coisa tem que ser para aquela hora, ela não tem mais paciência, ela não tem flexibilidade para nada. Você vai ver uma pessoa, um pai inflexível, uma mãe inflexível, um pastor inflexível. Examina a vida, faz ali um diagnóstico e você vai ver, não perdoa, não consegue perdoar, amargurado, exigente, uma tendência a ser assim certinho com tudo, neurótico, exigente. 8, ingrato. Você acha que alguém amargurado é grato? O amargurado é ingrato. Você pode ajudar a pessoa a vida toda. Se um dia você não puder ajudar, ele vai dizer que você nunca ajudou ele. É ingrato, né? A gente tem que ter muita paciência com esse tipo de gente, senão você sai da casinha. A pessoa é muito ingrata. 9, muito crítica ou lisonjeira. Ou ela critica, ou ela dá aquele elogio, elogia assim. É muito elogio, às vezes é para cima da média. 10, recusa perdoar e é viciada em estar magoada, né? Ela tem sempre alguém que ela está magoada, sempre. Ou ela está magoada com o patrão, ela está magoada com a esposa, ou está magoada com o marido. Sempre ela está magoada com alguém. Ela transita naquela esfera da mágoa. Sempre ela tem alguém que ela está carneando. Sempre. Não tem tempo que ela está carneando o vizinho. Ela para de estar ali, daí ela vai para outra pessoa. Depende da lua, depende da palavra. Às vezes ela está também amargurada com o pastor, outra com o irmão da igreja, mas ela está sempre viciada na mágoa. 11,
atitudes de obstinação e rebeldia. Nós vemos isso muito claramente na vida de Saul. Saul é um cara que amargurou. O que ele trouxe para o governo dele? Obstinação. Como cavalo, não dava marcha ré por nada, inflexível e rebelde, né? O próprio texto fala sobre isso. O 12 busca más companhias, né? A pessoa que é amargurada, ela está sempre cercada por companhias ruins. Sempre. Por quê? Porque na má companhia tem lambeção de ferida e conversa triste. Aí já começa de ir pro anestésico popular, que é a bebida alcoólica, porque a pessoa tem que anestesiar, o emocional não estava bem, e ela tem que tomar uma anestesia. Então, 13 extremos, ou às vezes ela está muito feliz, ou mau humor. 14, dada a maledicência e a mentira. Todo amargurado tem uma tendência muito grande a mentir. A pessoa mente com muita facilidade, porque está muito amargurado. Maledicência é sempre falar mal de alguém, não consegue ver uma coisa boa em alguém. Amém até aqui? Vamos lá, próximo. Quando o perdão é liberado, a alma começa a ser curada, e a cura é gradativa. Meus irmãos, a cura é gradativa. Uma coisa precisamos entender é que toda cura é gradativa, sobretudo quando se trata da cura da alma de questões antigas. Alguns pensam que quando somos tocados por Deus e confessamos nossos pecados e dores, choramos e perdoamos, então ficamos totalmente curados imediatamente. É assim, gente? Não é assim. Alguns chegam até a testemunhar isso, contando: olha, assim, e nessa semana Deus me curou. Então estou completamente curado. Entretanto, mais adiante percebem que a ferida ainda não fechou completamente. Um dos principais obstáculos para a cura é a nossa obsessão com o imediato. Nós temos esse problema com o imediatismo. Nós não queremos viver um processo. Nós queremos um passe de mágica, que Deus venha e feche completamente naquele mesmo momento. Nós não queremos viver aquele processo da dor e ir embora aos poucos, e nós fazermos parte dessa caminhada da cura. Mas é bem mais fácil se nós fôssemos curados assim, não seria? Mas a cura é processual. O desejo ardente de um resultado instantâneo manifesta-se em grande parte do pensamento cristão. Nós temos esse pensamento nas igrejas cristãs, de que Deus desce com um passe de mágica e Deus cura a ferida e nós estamos imediatamente curados. Mas não é assim, gente. É um processo, é uma caminhada gradativa de cura. Tendemos a pensar que, a não ser que haja cura imediata, ela não vem de Deus e não constitui um milagre. Tornamos-nos impacientes e frustrados com as coisas que levam tempo, e uma das coisas é a cura das nossas feridas emocionais. Leva um tempo. Como eu trouxe aqui para vocês do livro do pastor Eurípides, ele conta que a cura paterna dele demorou 10 anos. Há coisas que nós vamos precisar 10 anos para que realmente aquilo não vá doer mais. Amém? Às vezes as pessoas fazem um ato de sepultar os seus mortos, um ato profético, nós já fizemos isso aqui. Mas às vezes aquela memória insiste em voltar, e às vezes por 10 anos, né? É bom se a gente consegue essa cura antes. Se nós andamos certinho, ela pode vir antes, mas a ferida, ela exige um tempo de cura. A verdade é que o próprio Deus irá atrasar nossos passos, pois Ele não planejou atalhos para o crescimento e a maturidade espiritual. Porque não é só curar uma ferida. Dentro desse processo existe cura, restabelecimento do caráter. O caráter é a espinha dorsal da nossa alma. A cura também é restabelecimento da personalidade. A personalidade é a coluna vertebral da nossa sexualidade.
Isso tudo precisa ser estabelecido por meio dessa cura. E é um processo. Meus irmãos, se Deus desce sobre nós e nos cura com um raio, com um passe, Ele nos mata. Nós não vamos aguentar. Todo curado, todo ferido já está enfraquecido. Por isso que Deus vai nos dar o remédio, vai nos dar a cura com um processo. Depois da crise de cura, das memórias, é necessário que o processo importantíssimo de reaprender e reprogramar o intelecto emocional, e isso precisa ser realizado. Então não é apenas ser curado, é um processo de maturidade emocional. Amém, gente? E muitas vezes, uma pessoa nesse processo, ela vai ter inúmeras conversas com um conselheiro, com um pastor, várias conversas terapêuticas, até que aquela ferida seja limpada, até que ela comece a cicatrizar, até que aquela sensibilidade passa, até que um dia ela diga, não preciso mais. Assim está doendo um pouquinho, ainda lembro, mas eu me sinto bem melhor. Nenhuma família pode ser restaurada sem reconciliação e sem colocar as coisas no seu devido lugar. E para isso nós precisamos participar dessa organização. Nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar, para que a gente não se machuque de novo. E nós temos provas do perdão de José. Sabe que José perdoou de verdade os seus irmãos e seu pai? Primeira prova, José abraçou os seus irmãos. E não havia ali alguém forçando ele. Ele se atirou nos braços dos seus irmãos. Ele abraçou os seus irmãos. Nós vemos aqui no verso 45:14, e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. Aí no 15, José beijou a todos os seus irmãos. Ele beijou. Ele deu beijo no rosto dos seus irmãos, que é a menor distância entre duas pessoas. Ele beijou os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. É a primeira prova de que José de fato perdoou os seus irmãos. Segunda prova, ele trouxe os seus irmãos e o pai para o Egito. Olha que coisa interessante isso aqui. Nós falamos recém antes que há amizades ou há vínculos familiares que às vezes quebram, e mesmo depois de um perdão não há restabelecimento. Amém? Nós conseguimos entender isso, gente? Está tranquilo? Mas aqui houve uma cura tão profunda, um negócio tão gostoso, um negócio tão forte, que o José trouxe os seus irmãos e o pai para o Egito. Ainda faltavam 5 anos de seca. E quando José diz, ainda faltam 5 anos de seca, ele se lembra da palavra de Deus. Porque Deus havia dito para ele que haveriam 7 anos. Ele, olhando no relógio, ele disse para os seus irmãos, 2 anos de seca já passaram, faltam ainda 5. A confiança dele estava em Deus e na palavra, ele não se esqueceu. Esse movimento sobre a terra não mexeu naquilo que ele cria na promessa de Deus. Ele continuou fixo naquilo que Deus tinha dito para ele. Então a segunda prova trouxe os irmãos e o pai para o Egito. A terceira prova, o sustentou durante os anos de seca e depois ainda continuou sustentando. E não era um sustento de sobrevivência, mas um sustento para que eles não se empobrecessem. No verso 11, aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa e tudo o que tens. Se tivesse ficado um resquício, uma rimalha de dor, o José teria dito, olha, vocês ainda têm pão para comer, quando vocês terminarem eu dou para vocês assim, 1 por dia. Não era limitado, não era conta-gotas, mas era com fartura, para que vocês não se empobreçam. Generosidade.
Quarto ponto aqui que nos prova, ele não os puniu após a morte do pai. Lá no capítulo 50, vamos até lá rapidinho. No capítulo 50, no verso 15 até o verso 21, eu quero ler isso aqui com vocês. Quando o Jacó, o patriarca, o pai de todos, falece, se haveria ficado ali uma remela de mágoa, José teria se vingado deles, não teria? Essa era a próxima prova de que o perdão tinha sido completo, não havia vingança na ausência do pai. 15, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Esse é o sétimo choro de José aqui. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então essa aqui é a quarta prova de que de fato o perdão foi verdadeiro. Realmente José não cobrou mais nada dos seus irmãos, estava tudo consumado e pago. Ele liberou esse perdão sobre a vida deles e foi um perdão verdadeiro. Amém, gente? Assim que precisa ser o nosso perdão, ele precisa ser verdadeiro e realmente nós precisamos sustentar isso, gente. Meus irmãos, não é assim você vir para um atendimento ou alguém vem e se submete num ato profético de libertação e você vai sair desse ato profético, você liberou o perdão, você fez às vezes a intercessão recreativa, liberou o perdão, não é que você nunca mais vai lembrar de alguma coisa. Os dias após aquilo, as memórias vão vir. Só que nós precisamos sustentar aquilo que nós fizemos. Aqui no culto você realmente disse de todo o teu coração: eu libero o perdão sobre essa pessoa, não vou mais cobrar ela. Só que isso não significa que você não vai mais lembrar. As memórias vão vir, mas você precisa sustentar a tua decisão, dizendo todos os dias para você: eu já perdoei, eu já liberei, não me deve mais nada. Jesus, Deus abençoe essa pessoa, até que esse sentimento de amargura e tristeza vai embora, aquele fantasma vai embora da sua vida. Amém, gente? Só que eu quero olhar uma outra coisa aqui antes da gente finalizar o nosso estudo de hoje. Meus irmãos, nem todos que passam por processos difíceis consertam o caráter torto. Os irmãos de José também passaram pelo processo da seca, pelo processo de comprar o trigo. Os irmãos de José também passaram pelo processo do encontro com aquela ofensa. Meus irmãos, há pessoas que não acertam a vida por nada. As pessoas às vezes passam por momentos difíceis e também momentos abençoadores. Os irmãos de José estavam na bênção aqui. Eles mereciam? Não mereciam. Eles estavam numa bênção enorme, porque José tinha se posicionado numa posição de graça e de misericórdia. Mas tem gente que o caráter não conserta. Que não seja eu e você essa pessoa. Amém? Nós não podemos cobrar das outras pessoas, cobre de você.
Se você quer cobrar alguma coisa, mas cobre duro diante do espelho, você olhando para você mesmo e você se cobrando. Não adianta a gente cobrar a mudança dos outros, gente. Nós vemos aqui os irmãos de José, eles passaram por todo esse processo. Eles viram como que José liberou perdão para eles, como ele foi gracioso, como ele não cobrou eles da maldade. Mas quando o pai faleceu, floresce de novo aquele mau caráter da mentira. E quando nós olhamos em todos os nossos estudos, estudo da quarta-feira, agora um pouquinho, a mentira ela é um sintoma do quê? Da amargura. E a amargura é um sintoma do quê? Da falta de perdão. Então, se a mentira é um sintoma do amargurado, nós olhamos do verso 15 em diante, o pai, o Jacó, falece, eles mandam notícia para o José, dizendo, olha, o nosso pai, antes de falecer, ele deu uma ordem para que você não se vingue da gente. Isso era verdade ou era mentira? Era mentira. Tinha necessidade de fazer isso, gente? Não, todo mentiroso, ele mente sem necessidade. Às vezes você vai receber uma palavra de um mentiroso, sem nenhuma necessidade ele falou aquilo para você, não era necessário. E nós vemos aqui o mau caráter deles. Talvez não de todos, vamos deixar o Benjamim de fora. Mas eles têm um mau caráter, ele floresce aqui. Meus irmãos, nós vemos um homem, o José, sendo transformado em toda essa dificuldade. E nós vemos os demais ali com mau caráter. Mesmo vivendo na bênção, o mau caráter está ali. Você conseguiu perceber isso? Olha o 17. Assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava, porque ele entendeu que os irmãos continuavam tendo a mesma essência de mau caráter. Nós precisamos passar por essas dificuldades, irmãos. Olhem para mim. Por isso que a cura é um processo, para que a gente adquira maturidade emocional. O nosso caráter precisa ser limpado, a nossa personalidade redimida. Esse processo não pode ser apenas uma cura, nós precisamos ser renovados. Amém? E para a gente terminar, pode deixar ali. Então a alma começa a ser curada quando o perdão é liberado, e a cura é gradativa. Passa mais um. Deus restaura o ofício ministerial profético de Jacó. Quais que são os 4 patriarcas aqui? Abraão, Isaac, Jacó e José. Vamos falar junto comigo? Abraão, Isaac, Jacó e José. Abraão foi profeta. Foi ou não foi? Tu chama ele de crente, o primeiro crente. Isaac foi profeta. Jacó até então era profeta? Não. Eu gostaria que você olhasse no capítulo 47. No capítulo 47, verso 8 e o verso 9. Meus irmãos, o porquê o Jacó até agora não tinha sido profeta. E quando ele recebeu do pai dele, do Isaac, essa graça de continuar a ser patriarca, ele também recebeu o dom profético, gente. Amém? Você consegue entender isso? Mas por que até agora o Jacó não tinha sido profeta, gente? Olha o verso 8. Esse texto aqui é Jacó diante do faraó. Eles já desceram agora para o Egito. Olha o testemunho dele. Perguntou o faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. 130 anos de vida. Então agora ele vai dar uma natureza, ele vai dar uma essência para esses anos. Ele diz: poucos e maus foram os dias dos anos da vida
da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Por muitos cultos aqui eu falei com vocês que a vida de Jacó era uma amargura. Na casa dos pais dele, ele viveu amargura. Os pais mentiam. Toda essa situação dele ter que fugir do irmão. Por muitos anos ele passou na escola de Labão, o sogrão enganando ele, mudando 10 vezes o salário dele, os cunhados falando mal. Toda essa vida de amargura dele. Tinha 2 esposas legítimas, mais 2 concubinas, e a Bíblia diz que havia um briguedo na vida dele, um conflito o tempo todo. Amargura. Meus irmãos, presta atenção. A amargura diminui a vida das pessoas. A amargura diminui a vida das pessoas, gente. E além de diminuir, poucos e maus, a vida vira uma droga. A pessoa não vê sentido para acordar de manhã, ela não vê sentido para trabalhar, ela não vê sentido em constituir família, porque a vida é uma amargura. A amargura reduz a vida, e a amargura transforma a vida num drama. Poucos e maus. Meus irmãos, vale a pena viver assim? O homem passou por uma transformação. Eu trouxe isso aqui para vocês, para mostrar que Deus restabeleceu na vida de Jacó o ofício ministerial profético dele. E esse homem terminou a vida dele como profeta. Ele viveu ainda 17 anos no Egito, depois que ele desceu ali. E ele terminou organizando a vida dele. Quando nós lemos lá no triângulo da família, o pai dá direção. Ele deu direção para todos os filhos dele. Meus irmãos, numa casa que o homem restaura, ainda dá para fazer muita coisa, mesmo que os filhos já são grandes. Eu vou mostrar para vocês. Podem passar mais um? Nós vamos lá para o capítulo 49. Antes dele falecer, ele deu direção para os filhos. Amém? Que estão as 12 tribos. E cada tribo de Israel tem uma bandeira. Você vai entender umas coisas. Pode passar mais um. No verso 3: Rúben, tu és meu primogênito, minha força, e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, excelente em poder, impetuoso como a água. Por isso que a bandeira da tribo de Rúben tem águas do mar. Impetuoso como água. Pode passar mais um. Olha o verso 5. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Qual que é o símbolo que está no meio da bandeira de Simeão? Uma espada. Pode passar mais um. No seu conselho não entre a minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor matam homens, na sua vontade perversa jarretam todos. Esse aqui é Levi. Simeão e Levi. A estola sacerdotal do sumo sacerdote tinha 12 pedras na frente. Todas essas 12 pedras eram proféticas, falavam de um dos dons do sacerdócio, dos misericórdias de Deus. Simeão e Levi, da onde vieram os levitas que cuidavam do templo. Não ganharam terras, mas herdaram o templo, o trabalho do templo. Pode passar mais um. Verso 9. Judá é leãozinho, leão da tribo de Judá, da onde veio Jesus. Quando você lembra de um intercessor, Judá é o intercessor que conectou todas essas coisas. O primeiro curado da história ali, que conectou tudo. Passa mais um. Verso 13. Zebulão habitará na praia dos mares. Olha uma vez aqui a figura que tem aqui, na praia dos mares. 14, passa mais um. Issacar é jumento dos fortes ossos. Olha o jumentinho aí, na bandeira do Issacar.
Verso 16: Dan julgará o seu povo. Por isso que ele tem a balança do julgamento, julgará o seu povo. Verso 17: Dan será serpente, olha aqui, ó, serpente no caminho. E a tribo de Dan, eles eram covardes na guerra. Eles saíam das cidades e matavam os próprios irmãos, esperando nas encruzilhadas do deserto. E o próprio pai disse isso do filho. Não é profético isso, lançando palavra, mas é profético decifrando o futuro, discernindo as coisas. Olha, meu filho, eu não queria que fosse, mas eu vou dizer, olha, você vai ser uma serpente para os seus irmãos. E tem filhos que são assim, são uma serpente. Complicado. Verso 19, Gade, passar mais um para nós. 19, Gade: uma guerrilha acometerá, mas ele acometerá por sua retaguarda. Eles eram muito bons na guerra, os gaditas. 20, Aser: o seu pão será abundante, ele motivará delícias reais. A videira, a oliveira na bandeira deles. Verso 21, Naftali: é uma gazela solta. Eles eram muito rápidos nas guerras, ele profere palavras formosas. 22, José: é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Por que será que na bandeira da tribo de José tinha trigo? Porque ele é sustentador. Ele também fala de Jesus. Jesus é o trigo da vida. Ele é aquele que sustenta. Verso 27, o último, Benjamim. Benjamim é lobo. Vou fazer uma pergunta para vocês. De qual tribo que era Saul? Benjamim. De qual tribo que era o Saulo? Era Benjamim. Por isso que Paulo perseguiu os cristãos como se ele fosse um lobo. E os cristãos são ovelhas. Por isso que o lobo perseguia as ovelhas. Isso é profético. Meus irmãos, a restauração total é possível. Passa mais um. Ela é possível. A reconciliação e restauração é totalmente possível para a nossa vocação em Cristo. Nós não podemos terminar esse estudo de outra forma. Nós precisamos reafirmar nossa esperança. E quando nós nos posicionamos em Cristo, gente, e nós sustentamos as nossas decisões, nem que a gente sue sangue, Deus entra em providência, Deus tem cura, e Deus restabelece a nossa vocação. Deus nos restabelece, Deus faz de nós proféticos. Mas nós precisamos estar prontos para isso. Nos posicionar retamente em Cristo, colocar as coisas em ordem, deixar que Jesus cure as nossas feridas, sustentar o processo e olhar com esperança para o futuro. Amém? Amém? Satanás quer nos amedrontar. Satanás quer trazer para nós uma imagem de que o futuro é ruim, que o futuro é difícil, que não vai dar certo, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Jesus nos diz: tende bom ânimo, tende bom ânimo. Cuide da sua família. Qual que é a maior riqueza de uma família? Qual que é a maior riqueza que os pais podem dar para os filhos? Uma vida emocional saudável. Meus irmãos, uma criança pode ser muito boa em matemática, mas se ela tem uma vida emocional doente, não vai funcionar. Uma pessoa pode ser uma pessoa ótima na música, se ela é emocionalmente fraca, ela vai se perder. A nossa vida emocional firme, robusta, saudável, sustenta todos os dons. Meus irmãos, isso é um fundamento inteirado quando nós temos uma vida emocional saudável. Tudo o resto a gente dá conta. Nós temos que ter saúde emocional. Cuide da saúde emocional do seu casamento.
Cuide da saúde emocional dos seus filhos. E nós precisamos cuidar da saúde emocional da nossa igreja aqui, para que a gente consiga sustentar os ministérios que Jesus tem para a gente. Vamos falar um amém bem alto? Amém. Você pode fechar os teus olhos. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é bondoso. As tuas misericórdias descem sobre nós. E nós sentimos isso sobre a nossa casa aqui. Obrigado, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor tem mexido conosco nessa noite. Nos louvores, nas adorações, nos textos lidos, nas orações. Obrigado, Senhor Deus, principalmente por esse momento em que o Senhor nos ensinou com a sua palavra. E a sua palavra desceu sobre nós como orvalho ensinador, como a graça que nos cura, que nos instrui, que nos mostra a direção por onde andar. Obrigado, Jesus, que a tua palavra tem feito sentido na nossa vida. Assim nós queremos te louvar e bendizer o teu nome por cada um desses 14 estudos que nós tivemos sobre José. Porque uma família curada gera filhos saudáveis, para a igreja saudável, para a sociedade saudável, para uma vida saudável. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa noite hoje aqui, e pelo teu Espírito que tem descido sobre nós com paz e com tranquilidade. Obrigado, Senhor Jesus, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.